Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aproveitando esses dias de recesso aqui da Hannover Cidadania Alemã para gravar esse vídeo. Faz tempo que eu não gravava um novo vídeo, desde a live sobre a cidadania alemã. E eu já fazia um tempo que eu queria gravar um vídeo sobre esse tema, que é a questão do nome, do sobrenome na Alemanha, a importância disso e seus usos práticos e sua importância prática, não só na Alemanha, mas também aqui no Brasil. Então é um tema que eu acho que todos vocês que estão assistindo, clientes da Hannover ou interessados em cidadania alemã, deveriam ponderar sobre esse assunto, até pensando no futuro, numa eventual mudança para a Alemanha, ou até nos seus filhos e netos futuros, né, caso não existam, até essa questão do nome e a importância disso para fins de cidadania alemã. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fábio Verlang, sou advogado, sou o responsável pela Hannover Cidadania Alemã, e nós temos esse canal aqui do YouTube para gravar onde nós gravamos sempre alguns vídeos sobre cidadania alemã, mas esse tema é um pouquinho diferente, claro que tem a ver com cidadania alemã, mas ele é um pouco mais abrangente. Então eu vou fazer várias passagens aqui sobre a questão de nome e sobrenome, para vocês entenderem não só a questão burocrática, que isso tem a sua repercussão para vocês que têm a cidadania alemã ou que vão adquirir a cidadania alemã, mas também para uma eventual vida na Alemanha. E como eu disse, também para aqui no Brasil, eu acho que isso também tem alguma repercussão. Bom, eu vou dividir o vídeo então em duas etapas, né? Uma etapa vai ser sobre a declaração de sobrenome, que é uma burocracia, que é uma exigência que é feita para muitas pessoas que desejam ter a cidadania alemã, e a outra parte vai ser sobre a questão realmente do nome e sobrenome na Alemanha, seus usos, e até dando algumas dicas para vocês. Eventualmente vocês vão ter um filho, vocês querem dar um nome, como é que isso poderia ser feito, pensando na questão de ser alemão, né? A pessoa que tem a cidadania alemã, ela passa a ser também alemã, não só brasileira, mas também alemã, e se for morar na Alemanha, essa questão do nome passa a ter uma relevância ainda maior. Então eu vou dar algumas dicas e algumas sugestões sobre isso. Bom, então falando sobre nome e sobrenome, a maioria de vocês deve ter um sobrenome alemão. Né? Não necessariamente, né? Claro que isso, principalmente aqueles que têm uma linhagem alemã materna, que passa pela mãe ou até pela avó, às vezes o sobrenome acaba se perdendo, né, no meio do caminho, mas muitos de vocês devem ter, e aqueles que têm uma linhagem totalmente paterna devem com certeza ter um sobrenome alemão, e isso já é a primeira questão que eu quero comentar com vocês, né? Então, a primeira questão que vocês têm que saber, já pensando em cidadania alemã, é que não é obrigatório que a pessoa tenha um sobrenome alemão para ter direito à cidadania alemã, né? Como eu falei, às vezes a cidadania vem pelo lado materno, então imagina uma pessoa que tem uma mãe alemã e casou aqui com um brasileiro que tem um nome português, como Silva, Soares, Santos, Guimarães, Pereira, e aí às vezes o filho, né, a pessoa acabou não recebendo o sobrenome alemão da mãe, tem somente um nome português, ou italiano, né, ou espanhol, seja lá de onde for, acaba não tendo um nome alemão, um sobrenome alemão. Isso não é um problema para fins de cidadania alemã, mas obviamente que na Alemanha, né, a pessoa quando tem um sobrenome alemão, fica um pouco mais fácil, né? E eu vou explicar por que isso, né? Mais para frente, né? Na questão, quando eu for falar um pouquinho sobre o uso prático disso. E falando sobre os sobrenomes alemães, a maioria de vocês que tem sobrenome alemão, normalmente os sobrenomes alemães eles têm algum significado, eles não todos, tá? O meu sobrenome paterno, Verlang, não tem assim uma tradução óbvia, não é uma coisa assim muito corriqueira, por exemplo, como
Schneider, né, que seria costureiro em alemão, né, ou Müller, que seria moleiro, ou Schumacher, né, tinha o piloto, né, que seria sapateiro ou fabricante de sapatos, numa tradução mais correta. Então, normalmente, muitos sobrenomes alemães são profissões, né? Então, Fischer, né, que é pescador, Müller, né, que era moleiro, Schmidt, que era trabalhava com... fugiu a palavra agora, em português, já lembro, daqui a pouco eu lembro, com ferro, ferreiro, né? Acho que seria essa a tradução, mas tem Zimmermann, né? Então, Jäger, tem... ou atributos, né, da pessoa, por exemplo, Jung, né, que seria jovem, né? Então tem, às vezes, ou lugares, por exemplo, o sobrenome Bach, né, que seria um córrego, né, um riacho. Então, os sobrenomes alemães, normalmente, eles significam alguma coisa, e se a pessoa tem esse sobrenome é porque alguém na família, muito no passado, tinha essa profissão, ou era deste lugar, ou fazia aquela coisa, e por isso acabou recebendo esse sobrenome, porque muito antigamente as pessoas não tinham sobrenome, e aí passaram a ter, e o sobrenome virou a profissão da pessoa, ou de onde ela veio, alguma coisa nesse sentido. Isso acontece em português também, em muitos casos, então existe também, por exemplo, o sobrenome Pereira vem a árvore da pera, né? Tem Guimarães é uma cidade em Portugal, então a pessoa de Guimarães provavelmente era da cidade de Guimarães, então Oliveira vem de oliva, então isso acontece também em português da mesma forma que em alemão. Mas avançando ainda na conversa, então, assim, claro, eu não vou ser aqui hipócrita de dizer que ter um sobrenome alemão não vai ser, não tem as suas vantagens caso você vá morar na Alemanha. Com certeza tem, né? Então, você tendo cidadania alemã e você tendo um sobrenome alemão, você vai se apresentar com este sobrenome alemão na Alemanha. E se você não tiver, sempre vai ficar uma coisa um pouco estranha, vamos dizer assim, uma pessoa que tenha o sobrenome, por exemplo, Silva, e ser alemã, porque Silva não é um sobrenome alemão, então eles podem questionar, falar assim, pô, mas você é alemão, mas teu sobrenome é Silva, ou teu sobrenome é Soares, é Santos, né? Isso é um nome latino, né, de outro país, né? Não é um nome que soa alemão. E aí você explica, né? Vai explicar, falar, não, esse é o sobrenome do meu pai, mas da minha mãe o sobrenome era Müller ou Schmidt, né? Ou alguma coisa assim. Então, essa é a primeira questão, né? Então, obviamente, né, ter um sobrenome alemão, isso tem as suas vantagens. E aí a gente já entra numa questão um pouco mais polêmica, que eu vou falar um pouquinho sobre o uso dos sobrenomes aqui no Brasil. No Brasil existe uma lei, que é a Lei de Registros Públicos, tá? Uma lei dos final dos anos 60 ou começo dos anos 70, acho que de 69, não me lembro exatamente, e ela trata, né, sobre a maneira que devem ser feitos os registros públicos e a questão dos nomes e sobrenomes das crianças que são levadas a registro no cartório de registro civil. E o que acontece é que, na prática, no Brasil, existe uma grande liberalidade, vamos dizer assim, né? Então, no Brasil, não existe muita regra para isso, então os pais podem registrar os seus filhos com o nome que quiser e o sobrenome que quiserem, né? Então, existe muita confusão também sobre os termos nome, sobrenome, prenome. Então, isso aí daria tema para um outro vídeo. Isso é um problema realmente brasileiro, um problema do legislador aqui, quando fez a lei, que ele também confunde esses termos. Mas eu vou usar os termos mais comumente aceitos aqui no Brasil, em que o nome seria o primeiro nome. O nome é Fábio, né? E sobrenome é o nome da família, vamos dizer assim, que a gente recebe do pai ou da mãe ou de ambos, né? Então, que no meu caso seria Verlang, né? Então, o meu nome é Fábio, o meu sobrenome é Verlang. E aí já entra uma outra questão. Em alemão, isso já é diferente. Quando a palavra Name, em alemão,
que numa tradução literal seria nome, já significa o sobrenome, ou o Familienname, o nome da família. Então, na Alemanha, se alguém perguntar o meu nome, eu vou falar Verlang, e não Fábio. Fábio seria o meu Vorname, ou seja, o meu prenome, ou seja, o nome que vem antes do meu sobrenome. Então, isso também é assim em inglês, também é assim em holandês, em francês, em outras, existe prénom, né? Então, o português realmente que acabou, vamos dizer assim, talvez confundindo, criando a palavra sobrenome, que vai depois do nome, né? Sendo que nome deveria ser o sobrenome. Mas como eu disse, isso é confuso, isso fica para um outro vídeo, então eu vou aqui para vocês entenderem, eu vou usar nome e sobrenome, ou eventualmente prenome e sobrenome, só para saber do que a gente está falando. E aí, avançando sobre essa questão de nome, se vocês que são descendentes de alemães olharem o histórico da família de vocês, olharem os nomes e sobrenomes dos seus antepassados, vocês vão ver que normalmente os seus antepassados alemães só tinham um sobrenome e um prenome ou dois prenomes, alguma coisa nesse sentido. E isso se deve ao fato de que na Alemanha, praticamente até hoje, as pessoas não recebem dois sobrenomes. Uma prática que é relativamente comum hoje no Brasil, mas que também é recente. Eu, como trabalho com isso, estudioso disso, ao verificar documentos brasileiros mesmo, antigos, eu diria antes dos anos 60, antes dos anos 50, era muito mais comum que as pessoas também tivessem só um sobrenome do que hoje, né? Hoje praticamente padronizou, ou ficou padronizado que as crianças recebam dois sobrenomes, né? Primeiro o sobrenome da mãe e depois o sobrenome do pai. Então, por exemplo, da Silva Xavier, ou Souza Guimarães, ou até se tiver um alemão no meio, Miller da Silva, ou da Silva Schröder, alguma coisa nesse sentido. E isso é uma herança realmente portuguesa, ibérica, né? A Espanha também trabalha com esse sistema de dois sobrenomes, só que lá é invertido, né? Também não vou entrar nesse detalhe, mas lá primeiro eles dão o sobrenome do pai e depois o da mãe, e eles usam ainda o termo apelido, né, em espanhol, que também se usa em português, apelido, não no sentido de apelido como Zé, alguma coisa assim, não, apelido no sentido de sobrenome, né, em espanhol apelido é o sobrenome, e a lei brasileira também às vezes faz referência a isso, gerando ainda mais confusão sobre o tema, mas o que eu quero dizer assim, que, claro, é um direito de todos vocês darem, como eu estava falando da liberalidade da lei brasileira, é um direito de todos vocês darem o nome e o sobrenome que vocês quiserem para os seus filhos. Mas, se vocês pensam no futuro, num futuro talvez alemão desta criança, se vocês querem que o seu filho realmente more na Alemanha, ou vá estudar na Alemanha, ou trabalhe na Alemanha, com certeza o fato dele ter somente um sobrenome e um sobrenome em alemão facilitaria muito a vida dele. E se ele puder ter ainda um prenome também em alemão, isso também facilitará as coisas. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa aqui no Brasil que tenha o nome de... vou usar um nome bem comum aqui no Brasil, Guilherme, por exemplo. Né? Guilherme existe, em alemão é Wilhelm, existe esse equivalente em inglês é William, né? Em espanhol Guillermo, em francês Guillaume. Então, Guilherme é um nome que tem uma origem alemã, inclusive, ele vem, né? O nome Guilherme, a raiz dele, Wilhelm, é alemã, mas ele é um nome muito difícil de ser pronunciado em alemão. Para uma pessoa que não fala português, ao ler o nome Guilherme, ele vai ler provavelmente Guil, vai pronunciar o H, vai virar Guilherme, ele vai falar alguma coisa assim. E ainda se ele tiver daí um sobrenome brasileiro com C cedilha, com tio, por exemplo, Magalhães ou Conceição, vai ser praticamente impronunciável para um alemão. Né? Então, isso pode afetar ele profissionalmente, nos estudos, no dia a dia. Né? Acaba sendo difícil para essa pessoa, num primeiro momento, se fazer compreendida. E se ela ainda tem cidadania alemã, fica ainda um pouco mais estranho. Então,
de novo, o que eu estou falando é assim, é um pouco polêmico, mas é uma coisa que eu quero comentar como dica, talvez como sugestão, né, para vocês que vão ter um filho, vão registrar, que talvez escolham alguns nomes mais fáceis, o prenome, né? Alguns nomes talvez mais internacionais, né? Existe aí vários sites na internet com nomes, né? Mas alguma coisa talvez como Lucas, né? ou Ben, ou Benjamin, que daí tem nas duas línguas, ou Martin, né? Que é Martin, na Alemanha Martin, algum nome assim que funcione nos dois países, né? Algum nome assim um pouco mais internacional. Sei que até para isso não é tão fácil assim, existem, né? Não são tantos assim que, mesmo Lucas, né? Em alemão provavelmente seria escrito com K, em português com C, mas ainda assim, pelo menos quando a pessoa falar Lucas, eles vão entender, né? E entrando daí na questão também mais polêmica um pouco, a questão do sobrenome aqui no Brasil. Ter dois sobrenomes aqui no Brasil, como eu falei, virou a regra, mas na Alemanha isso, eu não vou dizer que não existe, mas é a exceção. Tá? Então, na Alemanha, as pessoas só têm um sobrenome. Então, quando você tem dois sobrenomes, ou às vezes três, eu já vi casos de 4 pessoas que nasceram já com dois sobrenomes. Uma mulher, por exemplo, nasceu com 2 sobrenomes, dela casou e pegou ainda os 2 sobrenomes do marido e ficou com 4 sobrenomes, ou o filho ficou com os 2 da mãe, os 2 do pai. Para um alemão, isso não faz o menor sentido, eles realmente não entendem, eles não sabem nem qual usar daí, porque como eles vão te chamar pelo sobrenome. Por exemplo, eu sou Herr Verlang, eu sou o senhor Verlang. Se eu fosse Guimarães da Silva Xavier Verlang, eles não sabem se iam me chamar por tudo isso ou só um deles. Então, a dica que eu dou é que, do ponto de vista de cidadania alemã, né, quero que vocês entendam isso, não é uma obrigação, não é necessário, não precisa ser feito assim, mas para facilitar, se a pessoa tivesse somente um sobrenome e esse sobrenome fosse em alemão, a vida na Alemanha com certeza vai ser mais fácil. Isso sem dúvida nenhuma. E aí, como eu falei no começo, a lei brasileira ela é muito liberal nessa questão de registro de nomes. Então, é possível sim que você registre o seu filho somente com um sobrenome e com o sobrenome alemão. E isso acontecia, essa questão de ter um sobrenome, como eu falei, antes dos anos 60 aqui no Brasil, era bem comum também que as crianças recebessem apenas um sobrenome, normalmente o sobrenome do pai. Mas hoje, né, virou praticamente uma regra aqui no Brasil que tem os dois, mas se você quiser dar somente um sobrenome por filho, é possível. E é possível também, veja que interessante, dar somente o sobrenome do pai ou somente o sobrenome da mãe. Então, às vezes, se a linhagem alemã vem pela mãe, e daí vocês têm um filho, e o pai, por exemplo, é Silva e a mãe é Schroeder, poder-se-ia dar somente o sobrenome alemão para a criança. Já vi casos em que o oficial de registro civil faz alguma restrição, fala, não, mas não pode, pense bem, o certo é ter os dois, ou ter o do pai também, mas a verdade é que a lei, ela permite que seja dado somente o da mãe, ou somente o do pai, ou os dois, ou eu já vi casos até nenhum dos dois. Tá? Isso, e por incrível que pareça, isso é uma herança portuguesa, era muito comum entre as famílias portuguesas no passado, que, imagine assim, o pai tem o sobrenome Oliveira, a mãe era Silva, e o filho é Magalhães. Tá? A gente fala, ué, mas como? Não, porque Magalhães era minha tia, e aí era uma homenagem, ou minha avó. Então, isso é bem comum assim na genealogia portuguesa, se você estudar a genealogia portuguesa, isso era bem comum no passado, isso acabou chegando, vamos dizer assim, chegou aqui no Brasil e isso foi permitido por muito tempo e hoje ainda seria, né, com uma justificativa. Então, isso serviria, por exemplo, num caso, vamos imaginar hoje uma pessoa que tenha direito à cidadania alemã, mas ela não tem mais o sobrenome alemão, como eu expliquei, às vezes foi perdido por ser uma linhagem materna, e ela tem um filho agora, uma filha, e quer registrar e quer que ela tenha esse sobrenome alemão. É possível, tá? Como eu disse, pode ser que haja alguma resistência, mas existe sim essa possibilidade. Claro que o pai tem que concordar, a mãe, né? Mas assim, se vocês pensam num futuro alemão para essa criança, ou mais internacional, talvez esse sobrenome alemão ajude no dia a dia, né? Assim como o prenome. E ainda falando sobre prenome, talvez para terminar essa parte do vídeo,
Se vocês olharem também os documentos, as certidões de nascimento dos seus avós, bisavós, vocês vão ver que era muito comum, não só entre os alemães e seus descendentes aqui no Brasil, mas também entre os portugueses, italianos, que as pessoas tivessem prenomes, 2 prenomes, né? Por exemplo, Antônio Augusto, Guilherme Henrique, Maria Lúcia, né? Nomes, ou Maria Aparecida, nomes compostos e depois um sobrenome. E hoje isso caiu em desuso, né? Então hoje, normalmente, como eu falei assim, o que virou meio rotina aqui no Brasil é que as pessoas tenham apenas um prenome, por exemplo, Fábio, e 2 sobrenomes, né? Então, o do pai e da mãe. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não é o meu caso, mas fosse, por exemplo, Antônio da Silva Xavier. Né? Então, um prenome, 2 sobrenomes, o da Silva da mãe e o Xavier do pai. Para vocês que estão pensando talvez em internacionalizar o nome dos filhos ou alemanizar o nome dos filhos, talvez fosse interessante usar de novo os 2 prenomes e colocar um nome alemão e um português, porque isso, de uma certa forma, daria uma alemanizada no nome, vamos dizer assim, e permitiria que ele tivesse uma facilidade tanto no Brasil quanto na Alemanha. Então, por exemplo, tem um nome, vou dar um nome alemão aleatório aqui, sei lá, Werner, tá? Um nome meio antigo, assim, mas é o que me veio à cabeça agora, que é um nome alemão e todo mundo vai entender, né? Werner. Só que no Brasil, Werner já não é tão comum. Né? Temos atores, Werner Schirnemann, né? Mas não é um nome. Ou Walter. Pronto, Walter talvez seja um nome bem comum. Na Alemanha é sobrenome e nome, mas então é bem fácil. Temos o Walter Casagrande, né? o jogador de futebol. Né? Então, Walter é um nome bem comum com W. Né? Então, uma sugestão seria dar, às vezes, o nome para o filho com o nome Antônio Walter, ou Walter Antônio, porque no Brasil, essa pessoa, ele poderia falar, não, aqui eu sou Antônio, e todo mundo vai saber escrever e vai entender. E na Alemanha, qual o teu prenome, né? Walter, né? Ou Werner, né? Ou Max, ou Ben, algum nome alemão, ou Jürgen, tá? Então, isso é interessante também, é muito comum aqui no Brasil entre as famílias japonesas. Não sei se vocês conhecem, eu tenho amigos ou até familiares japoneses. Entre os japoneses aqui no Brasil, normalmente eles fazem essa combinação de prenomes, um nome japonês e um nome brasileiro e depois o sobrenome japonês da família. Então, por exemplo, Vinícius Hiroshi. Né? Vinícius, um nome português, bem brasileiro, né? Vamos dizer em português, Hiroshi, um sobrenome japonês, e depois viria o sobrenome da família. Então, essa pessoa, aqui no Brasil, ela pode se apresentar como Vinícius e todo mundo vai entender. E no Japão, ela falaria, eu sou Hiroshi. Né? Isso foi muito comum entre aqueles brasileiros, né, que foram para o Japão, voltaram para o Japão para trabalhar, e eles viram isso como uma forma bem interessante, né, de facilitar as coisas. Então, acho que isso também poderia ser usado entre nós, né, brasileiros descendentes de alemães, teuto-brasileiros, né, uma combinação de nome brasileiro ou alemão, se vocês não quiserem dar direto um nome alemão para a criança, né, como eu falei, né, um nome totalmente em alemão, que às vezes pode causar algum problema, né, aqui no Brasil. Né? Claro, existem nomes alemães bem complicados, né, para a pessoa entender aqui no Brasil, mas existem nomes mais internacionais, como eu falei, Lucas, né? Hoje tem Max, né? Que seria Maximilian, né? Mas poderia ser Max, ou Bern, ou Ben de Benjamin. Então, existe aí uma lista, né, que vocês podem verificar. Então, assim, o ideal na Alemanha, só para vocês entenderem como é que funciona, seria realmente que vocês tivessem um nome e um sobrenome alemão. Né? Eu mesmo, Fábio, não é um nome alemão, né? Então, mas felizmente é um nome italiano e é relativamente comum na Alemanha, eles sabem entender, mas se meu nome fosse talvez Sérgio, né? Uma coisa assim mais complicada para um alemão entender ou conseguir
escrever, né? Ou até quando ele fosse ler o Sérgio, ele teria algumas dificuldades, né? Mas o Fábio ainda passa, né? Vamos dizer assim, eu tenho um nome que passa e eu tenho um sobrenome, eu tenho somente um sobrenome alemão, então é assim que eu sou tratado na Alemanha. Então, o ideal seria realmente ter um nome e um sobrenome alemão, mas se isso não for possível, talvez, né, uma combinação de nome, de dois prenomes, né, por exemplo, Fábio August, né, por exemplo, Augusto, mas deixar o August em alemão, alguma coisa assim, o Philipp com PH e tal, como se fosse na Alemanha, em vez de fazer Fábio Felipe ou Felipe Augusto, faz Philipp August ou Felipe August, alguma coisa nesse sentido, e o sobrenome alemão e apenas um sobrenome, né? Mas eu entendo que exista, às vezes, né, numa relação familiar aí, entre pai e mãe, né, às vezes alguém não queira abrir mão do sobrenome, né, mas que deixe o sobrenome alemão. E uma última dica, e eu já vi isso também na prática, como no Brasil existe toda essa liberdade de nomes, é possível inverter os nomes, os sobrenomes. Então, normalmente, quem usa, né, agora dois sobrenomes, usa primeiro o sobrenome da mãe e depois do pai, né? Então, vamos imaginar que a cidadania alemã viesse pela mãe, e a mãe é Schmidt, e o pai é Gonçalves, por exemplo. Então, e nasceu um filho que eles vão dar o nome de Roberto. Então, seria Roberto Schmidt Gonçalves. É possível registrar esse filho como Roberto Gonçalves Schmidt. Eu já vi isso na prática, e aí esse Schmidt ficaria como o último nome, e facilitaria as coisas. Claro que, como eu disse, o mais fácil é ter somente um sobrenome, mas se pelo menos tiver um alemão e esse alemão for o último, fica também um pouco mais fácil para essa vida na Alemanha. E aí também, entrando na questão prática da vida na Alemanha, por que o sobrenome é tão importante, né? O nome e o sobrenome, claro, além dessa questão de você se apresentar e a pessoa conseguir entender o seu nome e o seu sobrenome já de primeira, né? Como eu vou falar, my name is Verlang, né? Meu sobrenome é Verlang, eles vão entender. E depois, numa intimidade, eu falar Fábio Verlang. Fábio, eles vão entender, como eu disse, porque é um nome italiano, assim, e é um nome que existe até na Alemanha, então acaba passando, né? Mas, claro, se meu nome fosse Martin, né? Martin Verlang, my name is Verlang, Martin Verlang, seria muito mais fácil, né, do que Fábio ainda, né? Mas, como eu disse, Fábio ainda passa. E isso, além dessa questão de vocês se identificarem, existe toda uma questão burocrática de formulários, de registros, e isso tem as suas repercussões até no Brasil, né? Se vocês vão comprar, por exemplo, passagem aérea, acho que a maioria de vocês já deve ter feito isso, é praxe na aviação mundial que você faça as reservas pelo sobrenome da família, né? Então, no meu caso, quando eu vou preencher, eu vou colocar Verlang e depois eu vou colocar o meu nome, ou o meu prenome, que vai ser Fábio. E aí, Verlang é toda a minha família, minha esposa e meus filhos, todos somos Verlang, nós somos a família Verlang. Agora, quando as pessoas aqui no Brasil têm 2, 3 ou 4 sobrenomes, há uma dúvida, né, em qual nome colocar. Né? A mulher fala, não, mas eu coloco o meu sobrenome de solteira, agora o meu nome de casado, coloco os dois, meu filho tem 3. Então as companhias aéreas até falam, não, use o último sobrenome. Né? Então a pessoa já tem vários, coloque o último para tentar padronizar, mas isso gera alguns empecilhos. Sem falar no tempo de ficar preenchendo formulários, né? Ninguém mais tem tempo para ficar preenchendo cadastro e ficha e formulário na internet, e login, né? E daí você ter 3, 4 sobrenomes, isso também complica as coisas num mundo que a gente precisa de praticidade, né? Cada vez mais prático. Então, você ter apenas um sobrenome e um nome curto, um sobrenome, realmente acaba ganhando alguns minutos aí na nossa vida aí tão corrida, né? Então, e na Alemanha também. Então, como na Alemanha só se usa um sobrenome e você tem 2 ou 3, sempre vai gerar um problema. Isso sempre vai ser uma discussão. E aí que a gente entra na questão da declaração de sobrenome, que é a outra parte do meu vídeo. Bom, a segunda parte aqui do vídeo é sobre a declaração de sobrenome. A declaração de sobrenome é uma coisa que gera muita dúvida, muita burocracia, muitos questionamentos, né, entre os nossos clientes, de como deve ser feito, quem deve fazer.
e por que deve ser feito, né? Então, antes de eu explicar, na verdade, quem deve fazer e como deve ser feito, eu vou explicar o porquê que ela existe, na verdade, né? Então, a declaração de sobrenome, ela existe justamente por tudo isso que eu comentei antes, que é essa questão de que na Alemanha só se usa um sobrenome, né? Então, a pessoa aqui no Brasil que recebeu mais sobrenomes e é também cidadã alemã, né? Recebeu a cidadania alemã por descendência, né? Pelo pai, pela mãe, pelos avós, ela precisa, então, antes de emitir o seu primeiro documento alemão de identificação, seu primeiro passaporte, primeira carteira de identidade, ela precisa fazer uma declaração ao governo alemão de qual é o seu sobrenome. Tá? É a Namenserklärung, é a declaração de Namen, mas no sentido de sobrenome, onde o governo alemão quer entender e saber qual é realmente o seu sobrenome e qual sobrenome vai ser usado na esfera jurídica alemã. E aí a pessoa, ela pode optar pelo direito brasileiro, onde ela vai escolhendo, dizendo que ela quer usar a lei brasileira. Isso faz com que ela possa, então, ter vários sobrenomes, mesmo num documento alemão. Mas aí já fica a ressalva, como eu comentei na primeira parte do vídeo, de que isso não é comum na Alemanha e isso causa alguns problemas, algumas questionações, ou pode gerar assim alguns inconvenientes na vida prática na Alemanha, você ter mais de um sobrenome em um passaporte alemão ou em uma identidade alemã, ou até para se apresentar depois, né, de maneira formal na Alemanha, com mais de um sobrenome. Mas é possível, tá? Optando pelo direito brasileiro. Então, uma pessoa que tenha aqui no Brasil uma criança chamada, por exemplo, José Schneider da Silva Xavier. Ela tem Schneider, é um sobrenome alemão, o da Silva, vamos dizer que era da mãe ou do pai, e o Xavier também do pai. E ela, optando pelo direito brasileiro, ela pode, então, manter esses sobrenomes, esses 3 sobrenomes, e no documento alemão dela vai constar esses 3 sobrenomes. Por outro lado, a pessoa pode optar pelo direito alemão, pela lei alemã. E aí existe, obviamente, a legislação alemã referente a nomes, e ela diz, então, o seguinte, que caso seja optado pela lei alemã, a criança só vai ter um sobrenome. E qual sobrenome vai ser usado? Aí também não é de livre escolha. Existem regras, como tudo na Alemanha, né? Existem regras. E qual é a regra? Optando pelo direito alemão, a criança vai receber o sobrenome do pai, se os pais eram casados no momento do nascimento da criança. Se os pais não eram casados, por exemplo, os pais eram solteiros, a criança vai receber o sobrenome da mãe, porque é assim que funciona na Alemanha, até hoje. Então, por exemplo, se um casal, um homem e uma mulher, têm um relacionamento e têm um filho, e eles nunca se casaram no civil, esta criança vai receber o sobrenome da mãe, porque a mãe não casou com o pai, então ela não mudou de sobrenome, ela continua com o nome de solteira. Caso os pais sejam casados, o que acontece na Alemanha? Normalmente a mulher, quando casa, ela tira o sobrenome dela, de solteira, que é um só também, normalmente, e coloca o sobrenome do marido. E o filho, então, também vai ter esse sobrenome do marido, e a família inteira tem o mesmo sobrenome, que é o que eles falam do Familienname, o nome da família. Qual é o seu, em inglês, family name, qual é o seu sobrenome. E aí todos têm o mesmo sobrenome. Então, caso vocês optem pelo direito alemão e os pais forem casados, a criança vai receber o sobrenome do pai. E aí não vai ter o sobrenome da mãe, que herdou da mãe no registro brasileiro. E caso opte pelo... E se os pais não são casados, vai receber somente o sobrenome da mãe. E não vai, mesmo que no documento brasileiro tenha o sobrenome do pai. Então, isso faz com que, eventualmente, a pessoa tenha sobrenomes diferentes no Brasil e na Alemanha. No Brasil, ela pode ter um documento onde está escrito José Schneider da Silva, e no documento alemão vai estar escrito só José Schneider, ou só José
da Silva, depende do estado civil dos pais. Então isso é algo a ser também verificado, é algo importante. E por isso que essa questão da declaração de sobrenome é tão importante, porque ela tem efeitos práticos. E é por isso que eu gravei esse vídeo, para que vocês... claro, quem já nasceu, já está aqui assistindo o vídeo, já tem o seu nome, o seu sobrenome, não tem mais o que fazer, né? Nós já temos o nosso nome, o nosso sobrenome, e nós temos que levar a nossa vida dessa forma. Mas eu gravei esse vídeo pensando, como eu falei, no futuro, né, de eventuais filhos nossos e netos, sobre essa questão de praticidade de vida na Alemanha, né, de facilitar as coisas para vocês, caso vocês venham morar na Alemanha. Então, ter apenas um sobrenome, ter um sobrenome alemão, e de preferência um só, e um prenome alemão, isso vai facilitar as coisas. E também daí na questão da declaração de sobrenome. Então isso mesmo daí para quem já nasceu e já está assistindo o nosso vídeo. Porque muitos de vocês terão que fazer a declaração de sobrenome antes de fazer o primeiro passaporte, e aí vocês vão poder optar pelo direito brasileiro ou direito alemão. E aí, pensando nessa opção de direito brasileiro, direito alemão, verificando a situação, se os seus pais eram ou não casados antes do seu nascimento, e também na data do seu nascimento, porque isso também interfere na sua obrigação de fazer ou não a declaração de sobrenome, tudo isso gera possibilidades de você meio que escolher o que fica melhor para você. Olha, eu não posso realmente, né, eu já tenho 30 anos, 25 anos, não posso mais mudar o meu nome e meu sobrenome. Claro, fazendo um asterisco judicialmente até seria possível, mas isso é assunto também para outro vídeo, né, para outro questionamento. Mas fala assim, eu não posso mais mudar o meu nome e sobrenome. Só que quando você vai fazer a declaração de sobrenome no consulado da Alemanha, abrem-se algumas possibilidades novas. E aí você pode, de certa forma, melhorar ou ajustar o seu nome, o seu sobrenome, no caso, né, o nome não vai mudar, o seu sobrenome, para que ele fique mais condizente com a Alemanha, com uma realidade alemã, com uma eventual moradia na Alemanha. Então, pessoal, é isso que eu queria falar, tá? Aproveitando aqui alguns dias de ócio criativo, né? A gente volta agora dia 10 aí a pleno vapor, então aproveitando aqui esses dias de descanso para fazer esse vídeo que é mais realmente um vídeo de dicas, né, algumas sugestões, algumas curiosidades sobre essa questão de declaração de sobrenome, de nome na Alemanha, de nome em alemão, para que vocês ponderem e pensem, porque registrar realmente um filho, a escolha do nome, do sobrenome é importante, e também é importante para as mulheres quando se casam, né? E também para os homens, né? Pouca gente sabe, mas um homem quando casa com a mulher, ele também pode mudar o sobrenome, ele pode também colocar o sobrenome da mulher. Não é comum, né? Pelo nosso histórico, né? Isso no mundo inteiro, né? Praticamente assim, mas é possível hoje, né? Pouca gente conhece. Mas então assim, o que eu quero dizer assim, tanto para o homem quanto para a mulher, quando vão casar no registro civil, existe essa possibilidade de acrescer o sobrenome do marido ou da esposa, de não acrescer, de colocar um outro sobrenome. Então, que isso seja bem pensado, né? Porque, claro, se vocês têm realmente esse pensamento na Alemanha, de eventualmente viajar para a Alemanha, morar na Alemanha, trabalhar na Alemanha, né? Ou levar uma vida mais internacional, porque mesmo em países, mesmo que não seja na Alemanha, mas em países que falam línguas germânicas, né, como o inglês, um nome em alemão ele é mais fácil também do que um nome latino, né? Então os nomes brasileiros eles funcionam muito bem nos países latinos que falam português ou espanhol ou italiano, francês, né? Então aí sim, né? Mas nos países que têm uma língua de origem de raiz germânica, como alemão, dinamarquês, holandês, inglês, norueguês, sueco, nesses países um nome em alemão sempre vai ser mais facilmente compreendido que o nome latino. Então, só para fechar, então que vocês pensem, né, quando vocês vão casar, se vale a pena mudar o nome, se não vale, se deve ser feita alguma combinação, se fica com um, fica com dois, com quatro, o que vocês acham melhor.
pensando na Alemanha, mas até, como eu falei, na praticidade hoje no Brasil, né, de ter vários sobrenomes ou ter um só, né, o que é mais fácil no dia a dia, e principalmente nos filhos, né? Então, para vocês que ainda vão ter filhos, que vão registrar um filho, pensar no futuro deles e talvez, como eu digo, não é obrigatoriedade, não quero também aqui forçar ninguém a fazer nada, né? Mas do ponto de vista alemão, um nome alemão e um sobrenome alemão vão facilitar muito a vida dessa criança do que se ela tiver nomes brasileiros ou em português, vamos dizer assim, e sobrenomes também portugueses ou italianos ou em outra língua do que alemães. Então era isso, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Tá? Teve uma cliente que falou que eu já estou parecendo youtuber, nunca foi a intenção, né? Eu sempre fiz isso para esclarecer as questões da cidadania, mas já que eu estou parecendo YouTube, eu vou pedir então para deixar um like, né, se você gostou desse vídeo, e se inscrever aqui no canal da Hanover. Isso eu peço realmente para que você seja notificado, né, clicando no sininho dos novos vídeos, né? Eu pretendo agora em 2022 gravar novos vídeos sobre diversos temas, e aí sempre que ele for publicado vocês vão receber essa notificação. Tá? Muito obrigado, um feliz ano novo para vocês, bom 2022, e pode contar conosco aqui para auxiliá-los com todos os temas relacionados à cidadania alemã.